Oi, futuros universitários, tudo bem? Bom, muita gente tem me falado que tem muita dificuldade de matemática e em todas as exatas. Então eu decidi gravar esse vídeo, né, para complementar também uma publicação que eu fiz esses dias para trás. Eu não sei se todos viram, mas eu coloquei um gráfico, né, com os assuntos mais cobrados de matemática. E na legenda eu coloquei várias dicas falando em relação a isso. Aí eu pensei, poxa, é um conteúdo assim tão importante, é algo tão importante para ser abordado, por que não gravar um vídeo, né? Então é isso, gente. Bom, muitos alunos mesmo vieram falar comigo, dizendo que estão tendo muita dificuldade para estudar química, física, principalmente matemática. Então, assim, bom, uma coisa que muita gente tem na cabeça quando dá de cara com matemática, por exemplo, é tipo, poxa, não consigo aprender isso, não dou conta, é muito difícil, não vai dar, matemática não é pra mim. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo também já tenha falado isso. E eu quero dizer pra você que pode ser algo simples, pode ser algo bobo, mas ao longo da nossa vida, né, as pessoas, né, no caso que têm essa dificuldade para exatas, né, ao longo da vida, vai construindo um muro. Ou seja, você constrói um muro sempre dizendo, não consigo aprender essa disciplina, não é pra mim. Então você constrói esse muro e toda vez que você vai estudar essa disciplina, eu não sei se você já... Bom, gente, eu tive um probleminha aqui no vídeo, mas acho que eu consegui resolver. Continuando. Então, assim, eu não sei se já aconteceu com você, que tem dificuldade em exatas, mas quando você senta para estudar uma matéria que você gosta muito, tipo, digamos que você ame biologia. Então, quando você vai estudar biologia, o seu dia fica até diferente. Você fica tipo, nossa, eu vou estudar com a matéria que eu amo. Então, você tem aquele rendimento melhor. Mas, quando você senta para estudar exatas, né, digamos, por exemplo, matemática, você já senta meio assim, poxa, vou ter que estudar essa matéria que eu não gosto, que eu não entendo, que não é pra mim. Então, quando você coloca isso na cabeça, pode parecer realmente algo simples, mas faz a total diferença. Por quê? Quando você coloca isso, você está fortalecendo o muro que você construiu entre você e as matérias que você tem dificuldades. Então, assim, o que fazer? Né? O que fazer basicamente é você quebrar esse muro do medo, né? Literalmente. Você quebrar esse muro da dificuldade. Porque senão toda vez você vai ter esse desempenho incompleto mesmo, né? Então você vai ficar sempre, poxa, sempre se sentindo desgastado, né? Vai ser sempre algo desgastante. E isso é muito ruim. E uma coisa que acontece muito também é o seguinte, o aluno é capaz de estudar uma matéria, por exemplo, vamos usar sempre a matemática como exemplo, né? O aluno acabou de estudar matemática, tipo, nossa, vi essa matéria, já foi meio assim, né, tipo, desgastado, ai, não gosto muito e tal, mas tem que cumprir aqui o meu cronograma. Então você vai, estuda aquele conteúdo, né, você assiste a aula e vai para os exercícios. Então qual é o segundo erro, né? O primeiro erro é sempre manter esse muro do medo. E qual é o segundo erro do aluno? É você fazer os exercícios, começar pelos exercícios mais difíceis, né? Você tem aqueles exercícios do ITA, enfim. Não que alguns exercícios do ITA são até tranquilos, né? Mas enfim, usei só como exemplo aí que muita gente, né, tem muita dificuldade também, realmente alguns são bem complicados, mas enfim. Então, qual que é o segundo erro do aluno? É justamente fazer os exercícios mais difíceis. Então, assim, se você já tem aquele muro, se você já tem toda aquela coisa construída do medo, tipo, não consigo, enfim, você parte para os exercícios mais difíceis, você vai se sentir o quê? Mais frustrado. E é isso que acontece com muitos alunos, que já acabam desistindo da disciplina e a matemática, por exemplo, né, acaba tendo um reflexo muito grande nas outras disciplinas, como física, química e até biologia, né, e outras. Então, assim, são fatores muito importantes. Então, vamos voltar. O que você precisa fazer para quebrar isso? É literalmente mudar a sua forma de pensamento, mudar o seu pensar. Ou seja, se eu tenho na minha cabeça que essa matéria é difícil, ao invés de falar, não é pra mim, sentar já se sentindo cansado, tipo, poxa, eu vou ter que estudar isso para cumprir um cronograma. Você vai sentar e falar assim, poxa, eu tenho que estudar isso porque isso vai fazer parte da minha aprovação. Talvez eu não tenha tanta afinidade, mas eu quero aprender. Vamos ver o que ela tem pra mim hoje, o que a matemática tem pra me ensinar hoje. Né? Então, assim, você mudar a sua forma de pensar, isso ajuda muito e reflete muito no seu desempenho, né, no geral. Então, isso é um ponto muito importante, né? E, assim, o segundo ponto é, você acabou de ver aquela disciplina, você acabou de assistir aquela aula, acabou de estudar, enfim, e você parte para os exercícios. Ao invés de pegar os exercícios mais difíceis, vá para os exercícios mais fáceis.
Como é que funciona o livro didático? O livro didático, geralmente, ele vai pelos exercícios fáceis, médios e difíceis. E no final tem aqueles desafios, né? Então, assim, um dos maiores erros também é o aluno pular para aqueles mais difíceis, pegar exercícios aleatórios e ir fazendo. E depois fica frustrado e isso também acaba atrapalhando muito no seu desempenho. Então, o que você vai fazer? Pega os exercícios mais fáceis, primeiro, depois os médios, depois os difíceis. Siga, então, uma ordem de dificuldade. Isso vai te ajudar muito, porque você pegando os fáceis, você vai ver, poxa, isso aqui eu não estou sabendo. Então, eu preciso voltar nisso para poder construir a minha base. E é isso que você precisa fazer. Você construiu um muro de dificuldade, você construiu aquele muro do medo. Então, você está quebrando esse muro. E para fazer isso, você tem que quebrar o muro do medo e, ao mesmo tempo, construir a sua base. E isso é muito importante. Muitos alunos têm medo de voltar nas matérias mais básicas e falar, poxa, eu não vou voltar nisso porque eu vou perder tempo. E isso acaba refletindo muito nas disciplinas mais para frente. E acabam perdendo bem mais tempo e ficando bem mais desgastados. Então, qual que é a minha dica em relação a isso? Se você tem muita dificuldade em matemática, além de tudo isso que eu já falei, né, que você pode fazer para mudar, você precisa pegar as matérias mais básicas, volte para o básico, né? Não tenha medo de ir para o básico. Isso vai te ajudar muito. Você não precisa ficar meses no básico, mas você só precisa fortalecer a sua base. Por exemplo, se eu tenho muita dificuldade em função do segundo grau, o que eu preciso fazer? Além de revisar o conteúdo, estudar mais a fundo, talvez eu precise voltar para a função de primeiro grau. Por que não? Né? Se isso vai me ajudar a fortalecer a minha base, se isso vai me ajudar a compreender melhor os outros conteúdos, eu preciso fazer isso. Então, essa é uma dica muito importante mesmo. Além de pegar os exercícios fáceis, médios e difíceis, né? Então, vamos lá. Muitas dicas, né, gente? Então, vamos lá. Qual que é um dos outros erros, né, que os alunos cometem? É fazer vários exercícios. Tipo, poxa, eu tô com dificuldade disso aqui, mas tem que cumprir meu cronograma, vou sentar e fazer 30 exercícios de uma vez. Tá errado, gente. Isso não vai te ajudar a entender melhor o conteúdo, isso só vai te deixar mais cansado, mais frustrado. Então, assim, uma dica muito importante é você fazer os exercícios de forma espaçada. Isso eu falo muito no meu livro também, no e-book O Grito de Milhares de Vestibulandos. Eu explico para você diversas dicas de técnicas para um estudo ativo, porque essa é uma questão muito importante. Às vezes a gente estuda, né, o aluno estuda de uma forma errada, né? Então, assim, eu vejo muitos vestibulandos, concurseiros, enfim, que não passam, não porque não se dedicaram, não porque não sabem o conteúdo, mas porque estudaram da forma errada mesmo. E isso é algo que tem que ser trabalhado, né? Muitas das vezes a gente não aprende isso na escola, não aprende isso no cursinho, na universidade, enfim. Então, isso é algo que você precisa trabalhar para que possa estudar mesmo da forma certa. Mas, enfim, isso é um outro assunto, mas muito importante também, gente. Então, assim, o que você precisa fazer? Então, vamos voltar, vamos rebobinar, né? Você precisa quebrar o muro da dificuldade, quebrar o muro do medo, certo? Então, você precisa voltar para o básico, para aquelas disciplinas que você sente que tem dificuldade, né? Fazer um raio-x mesmo, né? Talvez você já tenha ouvido falar nisso. Você sentar e falar, poxa, eu tenho que aprender essa matéria porque isso vai me ajudar na minha aprovação. Então, vamos lá. Quais são as disciplinas dentro dessa matéria que eu tenho mais dificuldade? Né? E uma coisa que eu me lembrei aqui também muito importante é que alguns alunos ficam desesperados, falando que não consigo aprender matemática, não consigo fazer essas questões, enfim. E às vezes o problema do aluno não é bem os cálculos, não é bem a matemática em si, mas a interpretação. Gente, isso é muito importante. Por quê? Se o aluno tem uma dificuldade na interpretação, quando ele vai montar um sistema, por exemplo, tem lá uma questão no Enem de sistema. E então o aluno já vai ter dificuldade nisso, porque como que eu vou interpretar aquela questão? Se eu interpretar errado, aquilo já muda todo o seu resultado. Então isso é muito importante. Você precisa saber se você tem dificuldade realmente nos cálculos, se você realmente tem dificuldade nas questões matemáticas, ou se você tem dificuldade na parte de interpretação. Bom, para te ajudar nisso, nas interpretações também, é a leitura, né, gente? A leitura é algo incrível e que te ajuda em várias questões na sua vida. Principalmente é você poder fazer uma boa redação e também fazer uma questão de matemática, né? Que muita gente acha que isso não tem nada a ver. Mas tem sim, gente. Não só em matemática, como em física, química, biologia. Né? A prova do Enem em si, muitas questões são interpretativas, né? Tem, claro, a questão do conteúdo em si, mas você precisa interpretar aquela questão, você precisa interpretar para você montar os dados, para você resolver. E, enfim, isso é muito importante.
Então, é uma dica, assim, importantíssima para você sentar e avaliar. Poxa, quais são as minhas dificuldades? Se for mais fácil, você pode pegar uma folha e colocar na sua folha, assim. Você pode pegar uma folha do antes e depois, né? Você pega uma folha e coloca. Quais são as suas dificuldades hoje? E onde você quer chegar? Onde você quer mudar? E aí, no decorrer dos dias, você pode sempre estar voltando dessa folhinha e vendo. Poxa, isso aqui eu já tô melhor, isso aqui não. Então, vou dar mais atenção nisso. Tudo isso, gente, ajuda muito a vocês não perderem tempo, não ficarem se desgastando, estudando algo de forma automática, né? Isso não funciona. Quando o aluno senta para ser algo robotizado, tipo, preciso aqui só cumprir esse cronograma. Isso não dá certo, gente. Você só vai estar perdendo tempo, né? Porque é igual aquela frase, que quantidade não é qualidade. Então, você precisa ter um estudo de qualidade. E isso é muito importante. Então, assim, acabei falando muita coisa, né, gente? Mas espero que vocês gostem dessas dicas e que de fato possam ajudar vocês, né? Realmente, assim, o que eu gosto de falar muito é que vocês não estão sozinhos, né? Estamos vivendo aí em meio à pandemia, vivendo tantas coisas, assim, né? Mudou totalmente, assim, a rotina e, enfim, aumentaram os medos, porque além de estudar, né, a gente tem várias outras coisas além disso. Então, eu sei que tem sido difícil mesmo, mas vocês não estão sozinhos, né? Além disso, tem um Pai, né, que nos ama muito, que está conosco a todo instante, que é Deus. E eu sempre, não tem como não falar disso sem mencionar ele, né, gente? Porque sem ele a gente não estaria aqui. E, assim, a oportunidade que você tem de estar podendo se preparar, estudando, mesmo com as dificuldades, é uma oportunidade incrível, né? E graças a Deus. Então, assim, eu oro e espero muito que todos vocês sejam renovados nele, né? Talvez você esteja passando por algumas dificuldades que também estejam te atrapalhando a estudar. E isso é um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês depois, né? O quanto isso é importante, né? A questão da saúde mental, enfim. E isso realmente interfere muito nos estudos, né? Muita gente fala, só estudar, enfim. Mas tem uma gama de questões, né, ao redor disso, que influenciam diretamente. Então, é isso, gente. Assim, vocês não estão sozinhos, podem contar comigo mesmo, né? Eu sei que eu sempre falo aí do e-book, o Grito de Milhares de Vestibulandos, né? Como eu mencionei em outros vídeos, eu vou realmente manter, assim, o valor promocional dele, né? Que é R$ 7,90. E eu falei assim, poxa, eu vou manter mesmo, porque tendo em vista tudo isso que estamos vivendo, né? Acredito que fica muito mais viável, né? Para o maior número de alunos terem acesso. Porque ao adquirir o e-book em si, você tem acesso à consultoria individualizada. O que é uma consultoria individualizada, né, gente? Eu estar literalmente, né, individualmente com cada um, ajudando vocês em todas as questões. Né? Essas questões matemáticas, todas essas dicas que eu estou dando para vocês, geralmente eu faço isso também na consultoria individualizada. Vou acompanhando, né? Tem um aluno que eu estou acompanhando em relação a isso também. E é isso, gente. É mais para ter alguém assim mesmo, para que esteja com vocês nesse momento, porque é realmente muito difícil, né? Mas enfim, eu nem ia falar tudo isso, mas acabou fluindo. Mas eu sei que tem um propósito, que talvez essas palavras sejam palavras de vida, né, para alguém que esteja assistindo agora. Bom, gente, então é isso. E voltando, né, rapidamente para a parte de matemática, né, as dificuldades, todas essas dicas, gente, que eu mencionei, não vale apenas para exatos, não vale apenas para matemática, vale para todas as disciplinas. Qualquer disciplina que você tenha dificuldade, se você observar, se você fizer tudo isso, vai te ajudar muito a mudar completamente a sua forma de pensar em relação a isso, né? Então, muitas das vezes a gente realmente constrói esse muro, assim. Infelizmente, né, gente, a educação aqui no Brasil, em algumas escolas públicas, enfim, não é muito bom. Sofre, não que os professores não sejam bons, né? Tem vários professores espetaculares, né? Mas a gente, às vezes, acaba andando, né, crescendo, assim, passando por toda a questão da escola, todos os anos escolares, e com essa dificuldade, você vai carregando aquela bagagem e sempre passando, depois eu vejo, depois eu volto. E esse que é o ponto, esse que é o problema, assim, da maior parte dos alunos que tem problemas com isso, né? É você ter carregado aquela bagagem por toda a sua vida escolar. E é isso que eu quero te ajudar a mudar, né, no caso. E eu dou como exemplo, gente, eu mesma, assim, eu sempre tive muita dificuldade em matemática. Então, assim, eu fui mudando tudo isso, fazendo exatamente tudo isso que eu tô falando pra vocês. E justamente, eu pensei justamente em gravar esse vídeo, sempre estar trazendo essas questões pra vocês, porque eu sei o quanto é importante, né? E o quanto isso reflete na nota em si também. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei muitas dicas. Eu quero fazer mais vídeos assim também pra vocês. Eu tenho já várias ideias de vídeos, de dicas, enfim.
E é isso, qualquer coisa vocês podem me chamar também. Qualquer dúvida vocês podem falar embaixo na legenda também, caso vocês tenham gostado do vídeo também, gente. E caso vocês tenham alguma ideia de coisas, soluções. E é isso, gente. Acho que o vídeo já ficou muito longo, desculpa. Muito válido mesmo, né? Trazer todas as questões pra vocês. E é isso, gente. Só mais uma coisa. Uma vez, né, eu vi uma frase muito interessante. Lembrei disso agora e quero falar pra vocês, né? Uma vez eu vi uma frase interessante que eu não lembro bem agora, ao certo toda ela, mas diz mais ou menos isso. Falando da inteligência, né? Por exemplo, a sociedade em si impõe muito, por exemplo, matemática, impõe muito que você saiba isso. Você tem que saber isso, você tem que fazer isso, todos têm que fazer e pronto. A gente sabe que não é bem assim, né? Por mais que você tenha dificuldade e tudo mais, todas as pessoas têm uma inteligência. Todas as pessoas são inteligentes. Eu vejo muita gente falando isso, tipo, eu sou burro, não consigo aprender. Gente, não existe pessoas burras, por favor. Todos são inteligentes. O problema é que muitos que são inteligentes não descobriram isso ainda porque estão sendo forçadas, estão sendo pressionadas a serem boas naquilo que elas não têm muita afinidade. E ao mesmo tempo elas possuem uma grande afinidade em outras coisas. Tipo assim, tem gente que tem um dom incrível para escrever, por exemplo. E lindo isso. Então, assim, não se sinta assim, de verdade, porque eu sei que muitas pessoas se sentem super desmotivadas quando não conseguem ir bem num conteúdo, quando não conseguem ir bem numa prova. E isso é muito ruim, né? Isso é muito prejudicial para a sua saúde mental. Então, lembre-se sempre disso. Cada pessoa tem sua essência, né? Cada pessoa está aqui por uma missão, está aqui por um propósito. E todas as pessoas são muito boas em várias coisas. Não, né? Então, assim, talvez você só não tenha descoberto isso ainda. Então, não se sinta assim que isso possa ser mesmo assim uma conversa, né, que estamos tendo aqui. Mesmo né, um monólogo. Uma conversa que estamos tendo aqui motivacional mesmo, gente. Então, lembrem-se disso. Realmente é importante você estudar agora, é importante você aprender agora por conta do vestibular, enfim. Mas não se sinta triste, não se sinta assim abalado por conta disso. Poxa, não consigo aprender nada. Não é assim, tá certo? E eu também tenho certeza que se você colocar em prática todas essas dicas que nós conversamos aqui, vai te ajudar muito e você vai ver que vai ter realmente, assim, um boom, assim, tipo, você vai ver, nossa, que mudança, né? Eu acredito muito nisso. E é isso, gente. Qualquer coisa, estou à disposição. Fiquem bem, parem, cuidem-se. E é isso, fiquem com Deus, viu? Que Deus abençoe muito vocês e até a próxima!